de gravar a reunião. Mas pronto, agora já estamos gravando. Então, ela é professora na Universidade Federal do Sul da Bahia. Em 2019, ela ganhou um prémio de Críticos de Arte de Chile relativamente ao seu trabalho de defesa de curadoria, de uma exposição chamada Ciudad de Meireles, cerca de Lejos. Ela também foi responsável por uma exposição em 2019 chamada De Abrimento, que foi uma exposição de artistas e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Isto é só um pequeno, digamos, recorte, só para dar uma ideia do trabalho de curadoria da Juliana. Ela recentemente publicou um ensaio que eu recomendo ler, mesmo, chama-se Canibalizar as Tecnologias e Decolonizar o Futuro, que é um trabalho bastante interessante e que pensa também, talvez, na possibilidade fala da modernidade, fala do falhanço do projeto da modernidade, mas como é que a gente pode pensar outras utopias, talvez numa tradução intercultural que traga alguma potência entre o sul global e o norte global. Então, depois desta introdução longa, onde eu me esqueci de carregar no botão de gravar, eu passo a palavra à Juliana. Olá, olá a todos, olá Rui, obrigada pelo convite. Olá Cecília também, que a gente já se encontrou nesse mundo virtual, né? Olá Sabrina, olá todo mundo. Bom, fico feliz por esse convite. E depois da introdução do Rui, eu queria fazer algumas considerações. Pelo que vocês escutaram, né, eu trabalho com curadoria e sou professora da Federal do Sul da Bahia. E esse livro eu publiquei em 2014. É interessante, quando recebi o convite do Rui, inclusive foi uma surpresa, eu falo bastante de obsolescência no livro, e às vezes eu tenho a impressão de que meu livro também já está obsoleto, sabe? Porque, enfim, em 2014 a gente tem aí, então, 5 anos, né? E realmente essa relação com técnica, com tecnologia e arte, elas se transformam bastante. Então, é sempre um desafio também fazer essa releitura, né? Fazer essa releitura, fazer as considerações. Então, também estou aqui para isso, né? O Rui mencionou a questão das curadorias dentro desse eixo arte e tecnologia. Eu sempre tentei sair da categoria arte e tecnologia, que era uma categoria que, em um dado momento, ela recebeu um impulso forte, né? Eu sempre tentei sair e trabalhar com, inclusive, os artistas que estão nesse livro, ao lado de pinturas, esculturas, fotografias tradicionais, né, de modo a não criar nichos, né, não criar, justamente, sair dessa lógica da categoria, que eu acho que tem mais a ver, inclusive, com o que alguns autores teóricos, né, que eu estudava na época, traziam em consideração, né? O Rui citou Heidegger, mas eu utilizei, inclusive, mais o Gilbert Simondon, que eu já vou falar dele. Aí eu quero contar um pouquinho como é que foi essa história desse livro, né? Esse livro, ele inicia, então, quando a ideia do livro, ela tem a ver com o meu projeto de doutorado. Eu estava fazendo doutorado na Argentina, né, fiz o doutorado inteiro lá, não foi sanduíche. Então, eu queria trabalhar as noções de arte, tecnologia e corporalidades. Comecei por essa vertente e comecei a ver, ao estudar algumas produções, que havia uma certa, como é que eu vou dizer,
uma certa dificuldade, uma certa discrepância também. Normalmente trabalho com tecnologia, e dependendo de que tecnologia o artista escolha usar, são trabalhos que precisam de um longo tempo de preparação, de uma equipe grande, de financiamento, e isso é algo que a gente aqui na América Latina tem dificuldade, né? Dentro da arte. E eu comecei a ver que havia, então, um grupo de artistas, né? Alguns se conheciam entre si, inclusive através de festivais, através de outros circuitos alternativos, muitas vezes fora do circuito da arte contemporânea, né? Acho que isso é bom ressaltar também. Como é que eles entram e saem, como é que alguns estão mais dentro da arte contemporânea e outros estão mais dentro de uma linha de um ativismo hacker, né? Enfim, eu comecei a perceber que essas táticas estéticas, né, e tecnológicas, né, elas tinham algo que me interessava, porque também traziam uma resistência política, uma resistência estética e política, né? Então, eu mudei meu projeto de doutorado, eu fui mais para esse lado, digamos, vamos resumir assim, das gambiarras tecnológicas, né? E o livro, como foi o edital da Funarte, então eu focalizei na produção brasileira, e para o doutorado eu incorporei a produção brasileira e a produção argentina. A ideia é pensar também como isso diz respeito, ou o que isso teria em relação, como isso está relacionado com o território no qual habitamos, né? Podemos dizer que há, dentro dessas estratégias, dessas lógicas de apropriação das tecnologias por meio da arte, reapropriação da obsolescência, etc., podemos pensar que há algo relacionado ao território latino-americano, com todas as discrepâncias, as dificuldades institucionais, né, as desigualdades nas quais vivemos. Essa era uma pergunta que, né, eu fui me fazendo no livro, talvez não esteja tão presente no doutorado, na tese de doutorado ela está, né? Assim, o livro eu lancei antes de terminar meu doutorado, enfim, e vou dizer um erro de percurso, mas talvez aqui Rui, Cecília, Sabrina, enfim, quem está já nessa loja do doutorado, né, sabe como é que é, né? O doutorado tem que ser inédito, essas coisas, enfim. Aí você lança o livro antes, é um pouco confuso. Mas o livro terminou sendo muito importante até para a minha vida profissional acadêmica posterior, porque eu consegui apresentar em vários lugares da América Latina, né? Eu apresentei na Argentina, apresentei fui convidada para o Chile para apresentar, e eu acho que dentro da minha trajetória eu terminei conseguindo, como eu falei para vocês, não me rotular, né, ou que não me rotulem dentro dessa categoria, ela trabalha com arte e tecnologia, né, então, como vocês viram, eu faço curadorias múltiplas, e hoje em dia eu estou muito ligada à universidade, e trabalhando nessa conjunção, né, de docência e curadoria. Bom, isso aqui para uma pequena introdução. A gente deixa as perguntas para o final, Rui, como é que a gente faz? Sim, tipo, normalmente Cecília e Sabina, normalmente é a apresentação e depois as perguntas vêm no final, não é? Isso. Isso. Tá. Quem quiser já deixar ali as perguntas anotadas no chat, e aproveito para lembrar o pessoal de assinar a lista de presença também, que já está ali. Aí eu posso apresentar, então, alguns slides? Pode. Está à vontade, Juliana. Espera. Aqui. Bom.
Eu sempre comecei a falar do livro por essa frase, que eu acho ela bastante intrigante para a gente pensar esse funcionamento da tecnologia, da obsolescência, do consumismo, da inovação tecnológica, né? Que é a frase do Anthony Stafford Beer, que é um teórico da cibernética: se funciona, está obsoleto. Essa frase me faz pensar em muitas coisas. Eu não sei como é que ela ressoa em vocês, depois eu gostaria até de saber, né? Se funciona, está obsoleto. Me ressoa de várias maneiras, porque me faz pensar que e essa, inclusive, é uma das ideias, né, do IR, né? Na verdade, a tecnologia, ela funciona por protótipos, né? O que chega a ser fabricado e entra na cultura de massa, na verdade, está sempre um passo atrás, porque você tem sempre um protótipo que está sendo testado, aprimorado, e ainda não foi industrializado e distribuído. Então, é simplesmente, né, bom, não é simplesmente, mas qualquer telefone, como exemplo, qualquer smartphone que vocês tenham, por mais moderno que ele seja, ele já está obsoleto, porque tem sendo testado, inventado, e talvez já até, né, em níveis mais avançados de linha de produção em algum lugar desse planeta, né? Hoje em dia, mas nem tanto os Estados Unidos, hoje em dia é a China que está disputando aí como grande inovadora, né, desses meios tecnológicos e digitais. Né? Então, se funciona, está obsoleto. E aí, uma vez lá no Chile, justamente me falaram: se está obsoleto, então funciona. Me disseram essa frase ao contrário, né? Que era uma frase que circulava aí entre esses artistas, justamente esses artistas fazedores, né? Então, se está obsoleto, ele funciona. Também essa lógica de que esses aparatos tecnológicos, né, que já têm uma vida de utilização, também para o próprio usuário já começa a entender seus mecanismos de funcionamento, atuar em cima desses mecanismos de funcionamento, alterá-los, inclusive, por que não consertá-los caso haja alguma pane, né? Então, enfim, acho que essa frase dá para pensar em muita coisa, e na frase que me contaram, né, a resposta a essa frase, né, se está obsoleto, então funciona, também é muito evidente. Aqui eu botei uma lista de artistas, eu já vou voltar neles, né, dos artistas que eu selecionei para participar do livro. Hã? Juliana, desculpe, você tem forma de pôr em full screen a sua apresentação? Sim, peraí, como é que ela tá? Ela tá com esse negocinho aqui, né? Isso. Tá melhor assim? Sim, tá melhor, obrigado. Desculpa. Tá. Então, aqui eu elenquei já os artistas que eu escolhi para publicação. Quer dizer, eu entrevistei a todos, viajei para entrevistá-los, para conhecer. Estou dando só aqui um pouquinho como é que foi o backstage, né, do livro. Vocês devem ter visto que o livro tem uma parte que é uma parte teórica, de ensaio e tal, análise dos trabalhos, e uma segunda parte que é a parte das entrevistas. Eu achei muito importante deixar as entrevistas, né, como justamente eu via nesses trabalhos uma afirmação, né, estética, política, uma resistência, inclusive, eu achava que era importante deixar a fala dos artistas. Inclusive, eu recomendo fortemente que vocês leiam essas entrevistas, porque são muito interessantes, né? Eu gosto muito da entrevista do Milton, por exemplo. Adoro a entrevista do Milton, do Dirceu também, muito bacana.
Mas aí eu já vou voltar a eles e a gente... e sim, eu tentei também fazer uma seleção curatorial, porque, obviamente, né, tem muito mais artistas que trabalham nessas vertentes, né, que eu estava pesquisando, e ter que sair também do eixo usual, né, bom, eu sou do Rio, então do eixo usual Rio-São Paulo, e, por exemplo, tem um de Sertões, que é do Pará, né, tem muita gente tem gente de Minas, do Rio, enfim, ficou mais ou menos isso, né? Pará, Minas, Rio, São Paulo, com certeza faltaria, aí que eu estou na Bahia, né? Vocês estão na Paraíba, com certeza faltaria mais gente do Nordeste. Se eu fosse fazer essa pesquisa hoje em dia, acho que seria até bastante diferente. Mas, enfim, o nome do livro é Distopias Tecnológicas. O que eu quero dizer com distopias tecnológicas? Acho que a palavra distopia, ela, nos últimos anos, principalmente com a pandemia, ela teve uma circulação muito mais massiva, né? Naquela época, não tanto. Então, eu fazia questão de falar o que é distopia, para a distopia também não entrar no lugar, né, de simplesmente de um negacionismo, de um posicionamento ou uma visão negativa de mundo, né, mas sim uma visão problemática de mundo. Quer dizer, a utopia eu falo no livro, né, é um termo que ele surge em 1516, né, pelo Thomas More, a partir dos relatos do Américo Vespúcio sobre a descoberta dessa ilha paradisíaca, que depois ela foi batizada de Fernando de Noronha, né? Então ele usa essa palavra utopia, que junta dois radicais gregos, que é não, e topos, lugar, né? Ou seja, um lugar não existente, um lugar de fantasia, né? Então é interessante como utopia, ela... na verdade, já fala da própria dificuldade de chegar até ela, né? Dela ser concretizada. E a palavra distopia, então, ela surge muito depois, em 1868, o John Stuart Mill, que foi um político, economista britânico, num discurso no parlamento, ele usa essa palavra como para dizer de um lugar difícil, um lugar mal, na verdade, tinha uma concepção moral, né, no discurso dele. Eu acho, assim, na minha análise, essas duas palavras, utopia e distopia, elas estão intrinsecamente relacionadas, né? A impossibilidade reconhecida do ser humano de chegar a sistemas sociais perfeitos também o torna consciente da própria imperfeição crítica de cada contexto social, né? E essa relação eu acho interessante porque, durante muito tempo, a arte é um território de utopia, né? Em vários movimentos das vanguardas históricas, a arte era apontada como uma forma de imaginar utopicamente, ou mudar utopicamente o mundo, né? E esse lugar, até um historiador, Hans Belting, que chega a mencionar, né? Esse lugar termina sendo deslocado para o território da tecnologia, né? Então, a tecnologia muitas vezes é vista como essa ferramenta, essa plataforma, esse instrumento, né, para se criar, visto hoje a realidade virtual, né, enfim, né, de criar esse porto do imaginário, né, esse lugar utópico. Uma das coisas que eu acho que esse lugar da utopia relacionado com a tecnologia cria é uma série de discursos, então, que tem uma tendência tecnofílica, né? Então, assim, essa incorporação ou essa ligação à crítica
com a tecnologia, né, de achar que a tecnologia pode, então, resolver todos os problemas, inclusive vinculado a uma noção de progresso, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente tem um duplo disso, que é a atitude tecnofóbica, né, de achar que justamente é o contrário, a tecnologia está nos levando à perdição. E aí eu gosto de salientar isso, porque os artistas com quais eu trabalhei nesse livro, eles não apontam nem para um lado nem para o outro. Nessa ideia de distopia, não estou falando de uma atitude tecnofóbica, né? É sair justamente dessa dualidade, né? O que através das obras que eu trabalhei, eu estava tentando analisar ou trazer à tona, então esses padrões distópicos, um imaginário cybertecnológico, né, que poderiam contestar os valores dessa sublimação tecnocientífica e instaurar uma pluralidade de usos culturais. Então, provocar e explorar o erro do código, incorporando a imprevisibilidade, a inutilidade, o desvio, a precariedade tecnológica, a degeneração, a estética cyberpunk, a aleatoriedade da programação digital, a obsolescência da máquina e o lixo tecnológico, de modo a romper com esses limites, né, entre o industrial, artesanal, orgânico, inorgânico, o ser humano e a máquina e a técnica, né, justamente romper com esses dualismos, né, isso para mim é algo que inclusive segue nas minhas elucubrações atuais, né. Então, assim, os artistas que foram escolhidos, eles ultrapassam, então, essas dicotomias, né, a tecnofobia, a tecnofilia e tal, para trabalhar desde a ironia, desde o lúdico, desde a crítica, desde o ativismo, desde uma cyberestética, né, e questionando, né, esses padrões gerados por esses funcionalismos industriais e econômicos ligados à tecnologia. Bom, e justamente peraí, só um minutinho, o Rui chegou a ler, né, um trechinho do Heidegger e mencionar essa relação da poiesis e techne, né? E eu acho também foi importante para mim, né, esse pensamento em relação aos dois, porque talvez vocês já saibam, né, que em termos da genealogia da palavra arte, né, a genealogia da palavra arte, na verdade, a arte na Grécia não existia uma palavra para arte, né, era techne ligada a poiesis, techne, que seria a técnica, a poiesis seria a capacidade, então, de desvelar mundos, e Heidegger fala um pouco sobre isso, né, fala sobre como técnica, que depois é tecnologia, né, que seria o estudo da técnica, né, técnica e tecnologia estão vinculados à palavra arte nessa origem grega, né, e como seria importante, então, tanto para a arte como para a tecnologia, voltarem a se encontrar, né, voltarem a esse lugar, né, porque muitas vezes também, inclusive a arte, utiliza da tecnologia como uma ferramenta, né, como uma ferramenta de expressão, né, não como a tecnologia como essa possibilidade, né, de reorganizar e desvelar mundos. Talvez isso fique meio ainda abstrato, mas eu já vou falar um pouquinho mais disso para vocês, e ficar ainda abstrato, vocês me perguntem depois do final, né, porque estou tentando aqui resumir uma série de coisas, mas isso tem muito a ver com
a ideia do Gilbert Simondon. Eu nem trouxe o Heidegger, eu trouxe o Gilbert Simondon, porque foi um filósofo mais importante na minha pesquisa até, e ele, Heidegger, bom, tem umas diferenças aí. O Gilbert Simondon, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele não é tão conhecido aqui no Brasil. Ele tem uma história de vida, não vou entrar nela agora, obviamente. Ele tem uma história de vida interessante, complexa, um pouco triste, né? Porque ele foi, no seu momento de vida, ele foi pouquíssimo escutado, né? Ele tinha uma linha bem diferente de pensamento da filosofia que estava sendo praticada na França naquele momento, e que estava em voga, né? Quer dizer, Foucault, Deleuze, enfim. E ele, inclusive, passou os últimos anos da vida dele numa clínica psiquiátrica, né? Então, um pouquinho triste por causa disso. Ele escreveu esse livro, até que o nome estavam a publicar aqui no Brasil, eu não terminei não verificando se já está publicado ou não, né? Se chama O Modo de Existência dos Objetos Técnicos. Ele publicou esse livro em 1958, a primeira edição. E é muito impressionante, porque ele está muito interessado no desenvolvimento da cibernética já naquele então, e ele começa a pensar essa relação do objeto técnico com a cultura, né, não exatamente com a arte em si, mas como é que nós, seres humanos, lidamos com esses objetos técnicos. Como objeto técnico, ele, na verdade, ele é feito de um conjunto de partes, né, que em um todo unitário, que está sempre adaptando. E que muitas vezes a nossa relação com o objeto técnico é uma relação de senhor e servo, né? É uma relação autocrática. Acho isso interessante, assim, né? A gente vê na máquina, a máquina como eles chamam de estereotipia iterativa, né, que é essa repetição voluntária e mecânica de gestos pré-programados. Então, assim, a invenção que origina a máquina, ela não é continuada depois. E os usuários que utilizam aquela máquina, eles terminam repetindo, né, esses gestos pré-programados, em vez de estar abertos, né, a continuar esses gestos inventivos com a máquina, né? Então ele diz assim, né, o objeto técnico transforma-se apenas num meio de domesticação das forças naturais por meio de uma lógica de serventia. A máquina é um escravo que serve para fazer outros escravos, né? Então, assim, acho interessante isso daí, bem atual até, né? Ele diz isso nesse slide que eu estou mostrando aí, né? A posição entre tecnologia e cultura vai durar até que a cultura descubra que cada máquina não é uma unidade absoluta, mas apenas uma realidade técnica individualizada, aberta de acordo com dois caminhos: o da relação com os elementos e o das relações individuais no conjunto técnico. A máquina é encerrada nessa visão estreita que a considera perfeita e consumada em si mesma, que a faz coincidir com o seu estado atual, com suas determinações materiais, né? Então, a partir dele, a gente pode pensar que, na verdade, se o ato de invenção deve continuar, mesmo com a máquina, entre aspas, finalizada, porque, na verdade, ela não está, ela está o tempo inteiro interagindo com as suas partes. Eu já vou mostrar isso num exemplo, assim, num trabalho artístico, a gente posso falar mais um pouquinho sobre isso, né? Então, é necessário, e aí a gente pode ver a arte como um motor disso, né? De continuar esse processo de invenção com a máquina, não da máquina, mas com a máquina, né? Quero passar um pouquinho mais adiante para não ficar só nessa parte da teoria, sabe? Então, um outro aspecto que eu abordo é essa questão
botei processos táticos de arte, improviso, precariedade e gambiarra, que tem a ver com as nossas formas de consumo, de consumo e de uso, né? Desses objetos técnicos e como na arte isso pode ser configurado, né? Subvertido, enfim. Eu trouxe aqui o Michel Dissertot, né? Ele tá no livro também, como um apoio teórico, porque ele vai falar que, bom, primeiro, a atividade de consumo, ela não é passiva, né? Consumo é diferente de consumismo. Né? Então, eu vou ler aqui, e aí depois eu faço mais comentários. Há uma produção racionalizada, expansionista, além de centralizada, barulhenta e especular, corresponde a outra produção, qualificada de consumo. É auspiciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante. Assim, a gente recebe um produto, compra, deseja um produto, né, assim, essa lógica assim, do capitalismo, né, a gente deseja um produto, a gente compra um produto, a gente utiliza aquele produto, e deixa eu só aqui, encontrar aqui as notas. A gente deseja, a gente compra, a gente usa, e depois a gente descarta quando a gente acha que já não serve mais, né? É um tipo de dinâmica de uso que está inserida nessa nossa sociedade de produção capitalista, né? Só que ele fala, bom, entre o obter e utilizar, há uma lacuna, né? Uma lacuna que, dentro dessa lacuna, há uma pluralidade de escolhas e operações possíveis. Né? O consumo ele não é um ato passivo, né? Ele esconde pequenas operações de modificação, de desvio. A gente, quando a gente compra, quando a gente obtém, quando a gente ganha um determinado produto, seja tecnológico ou não seja, a gente não precisa utilizar de acordo com as funcionalidades desse produto. Daí vem a palavra gambiarra, né? A gente chama aqui gambiarra, que é justamente isso, né? A utilização de um objeto para um uso para o qual ele não foi determinado, né? De acordo com as necessidades daquele usuário, né? Então, assim, não sei, acho que todo mundo já fez gambiarras em casa, tem gambiarras em casa, né? É algo que está muito inserido no cotidiano. E o que me interessa aqui, no trabalho desses artistas, então, uma espécie de gambiarra tecnológica, né? Onde, de repente, olha só, um aparelho de DVD, que já é super obsoleto, né? Ele quebrou, só que aquele motorzinho, ou até um motor de micro-ondas também quebrado, né? Quer dizer, o micro-ondas quebrou, tem aquele motorzinho que faz girar o prato, aquilo ali, de repente, me serve para um trabalho artístico, eu, né, desarmo, coloco ali outra coisa, enfim. Esse tipo de pequenas operações, né, que o Michel Dissertot vai falar sobre as piratarias, né. Eu falei aqui de obsolescência, não falei, quer dizer, mencionei obsolescência, mas obsolescência todo mundo já deve ter ouvido falar, sabe o que é, né? A gente fala bastante de obsolescência programada dos aparelhos técnicos, dos objetos técnicos, né, dos aparelhos tecnológicos, que eu imagino que todo mundo, bom, não sei se todo mundo, mas parte das pessoas aqui já devem ter passado por isso, dá muita raiva, né? Por exemplo, você tem um celular que de repente não atualiza mais. Eu já tive celular que eu precisei não descartar, ainda tenho, né? Mas assim, deixar de lado, porque de repente um aplicativo ou outro que se torna hoje em dia necessário, tipo o WhatsApp, não atualiza mais e não funciona mais. E isso a gente vê, tem até um documentário muito interessante sobre a obsolescência programada, mas isso a gente vê operando, não é de agora, não são dos dispositivos digitais. Isso desde a lâmpada, da lâmpada halogênica, da lâmpada que a primeira lâmpada, não sei se já ouviram falar na lâmpada que durou mais de 100 anos. As primeiras lâmpadas
elas eram feitas para durar, não vou dizer para sempre, né? Mas é isso, duravam 100 anos. E as lâmpadas terminaram, houve algum cartel mesmo para dizer, olha, vocês precisam, quer dizer, um cartel entre os produtores de lâmpada, lá bem no início do século XX, para dizer, olha, vocês precisam modificar a duração dessas lâmpadas, né? Então, essas lâmpadas precisam ter uma vida útil, né? Uma vida útil menor do que, sei lá, porque senão todo mundo compra lâmpada e no momento não tem ninguém comprando lâmpada porque as lâmpadas estão funcionando ainda, ninguém precisa de mais lâmpadas, né? Então, isso começa no início do século XX e se desenvolve de uma maneira que hoje em dia a gente tem muitos produtos que são quase descartáveis, né? Já falei do seu smartphone, vou falar de novo do smartphone. O smartphone é um desses produtos, né? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se vocês... Tá. Que eu fico com... Então, peraí. Agora, deixa eu voltar para cá. Eu coloquei aqui mais esse trechinho do Nicolas Bourriot, porque eu acho interessante também para pensar isso daqui, né? Que, enfim, é uma discussão mais ampla, né? Está dentro dessa ideia da pós-produção, mas acho que tinha a ver, inclusive, alguns artistas nas entrevistas falaram sobre isso, que a ideia não é... A produção deles não parte do vou criar algo novo, mas sim, bom, o que eu posso fazer com isso, né? Bom, então, de repente, é isso, eu tenho faz do micro-ondas quebrado, eu tenho micro-ondas quebrado, eu tenho um aparelho de DVD que não está sendo utilizado, que eu posso desmontar, o que eu posso fazer com isso, né? Então, aí, a pergunta artística não é mais o que fazer de novidade, sim, o que fazer com isso. Dito isso, em outros termos, como produzir singularidades, como elaborar sentidos a partir dessa massa caótica de objetos, nomes próprios e diferenças que constituem nosso cotidiano. Assim, os artistas atuais não compõem, mas programam formas. Quer dizer, o Nicolas Bourriot, ele não fala só dos artistas que trabalham com tecnologia, ele vai falar sobre artistas contemporâneos, né, um segmento, assim, arte contemporânea em geral, né, que vai trabalhar com essa quantidade absurda de objetos que estão em circulação no mundo. Depois eu falo, eu vou partir logo aqui para os trabalhos, e depois eu falo do Flusser, que é uma pessoa importante também. Então, um dos artistas, que na verdade é um dos coletivos que eu analiso, no livro, é o coletivo Gabiologia, que está, já não existe mais, eles já se separaram, mas eram de BH, né? E o coletivo Gabiologia, então, como o próprio nome já sugere, trabalha desde essa lógica da gambiarra, né? Se reapropriando criativamente de mídias, de tecnologias, especialmente dentro dessa lógica de utilizar o menor recurso material possível, recurso econômico, perdão, né? Então, incorporando a gambiarra, o improviso, a reciclagem de materiais, né? Propondo questionar essas tecnologias, o determinismo tecnológico, né, no qual cada objeto tem uma função designada, justamente se perguntando assim, o que eu posso fazer com isso? Esse trabalho daqui é interessante porque ele vai fazer, se chama Mala Chat, ele vai, então, fazer uma versão low-tech e obsoleta de algo que a gente, hoje em dia, então, a gente está usando cada vez mais, né? Estamos aqui no Google Meet, é como se fosse, olha só, eles pegaram, então, uma antena de TV, uma antena de rádio, eram duas malas, né, que vocês estão vendo as duas malas, a de costa está mais aqui no cantinho, até quem está na outra mala é o Gilberto Gil, não sei se vocês reconheceram, e então em cada mala você tem um receptor da antena de TV, você tem essas duas telas, que são telas de aparelho de DVD, né, um microfone, um fone de ouvido,
e elas, não vou dizer que ela simula, porque realmente faz, né, mas ela recria, então, esse tipo de conversa à distância, né, como nós estamos tendo aqui, só que com outro tipo de tecnologia, uma tecnologia já entendida como obsoleta, né, analógica, enfim. Então, esse é um projeto interessante deles. Esse é um projeto que ficou muito conhecido do Gambiologias, que eles ficaram conhecidos, inclusive, por esse trabalho, e que é essa espécie de carrinho, né, de ambulante, mas revestido de aparatos, né, tecnológicos, assim, reciclados, e inclusive dentro de uma estética, eles falam que eles têm estética barroca, né, uma espécie de assemblagem barroca, de conjunção de adesivos, eles falavam de adesivoterapia na entrevista, né? Que é isso, de sair colocando coisa, de agregando objetos recuperados, assim, numa grande invenção estética, né? Para além da questão estética, esse carrinho, então, é um carrinho multifuncional, né, que eu falei que muitos artistas estavam meio que dentro e fora da arte contemporânea, né, porque justamente, assim, esse carrinho, ele tem uma função, ele ia para as ruas, participou tanto de protestos como de carnavais também em Belo Horizonte. Ele estava equipado com sistema sonoro, né, alto-falantes, projetores também, eles chegaram a fazer essa espécie de grafite digital, né, de grafites digitais nas ruas de Belo Horizonte e tal. Então, era um carrinho multifuncional. E um outro artista que vou falar bastante aqui, e que tem uma presença importante no livro, que é o Milton Marques, que é um artista de Brasília, e aqui, assim, é uma recuperação de um objeto. A história, se não me engano, tem na entrevista dele a história desse trabalho, né? Eu vou fazer um resumo muito grande, mas eu coloquei ele aqui nessa ideia desse resgate desses, né, que é um objeto muito forte, uma arma de fogo, uma situação que ele presenciou, né, de violência e tal, e ele decidiu usar, então ele queria comprar uma arma no mercado negro, ele comprou uma arma no mercado negro, para justamente retirar de circulação, bom, pelo menos vou retirar de circulação uma arma. E recriou, né, digamos, desmontou essa arma para fazer dela um outro tipo de aparelho estético. Né? Então, havia um mecanismo, né, que puxa o gatilho, cada vez que puxa esse gatilho, uma frase aparece no cano, né, do revólver, e conta essa história, enfim, da apreensão da arma, né. E dentro, assim, dessa ideia da gambiarra, da utilização de elementos que não são comuns, reapropriações, né, tem o trabalho do Paulo Nenflídio, que então, por exemplo, aqui nesse trabalho que é o Polvo, o Paulo Nenflídio trabalha bastante com o som. Não sei se vocês já ouviram falar dele, é um artista de São Paulo. Trabalha bastante com som e com os elementos naturais, né? Vento, água, associado com uma tecnologia que a gente chama de baixa tecnologia, né? Assim, eletrodo, válvulas solenoides, coisas que a gente pode encontrar facilmente numa loja de esquina, assim, numa cidade grande. Então, esse elemento, esse polvo, né,
eu coloco... Tem outras leituras que eu faço dele dentro do livro, né? Mas eu trouxe ele aqui mais para essa apropriação desses materiais, né? Essa reutilização desses materiais, não só não usuais, né? Mas também de fácil acesso, de baixo custo, associados, então, a circuitos, circuitos sonoros, né? E elétricos. Esse polvo, então, essas válvulas se abrem, sons são projetados através dos tubos, enfim, é uma máquina sonora. Eu não trouxe aqui um vídeo dele, mas é interessante. Vou passar aqui, antes de explicar isso, vou explicar falando do trabalho da Mariana Manhães. A Mariana Manhães é uma artista do Rio, que ela trabalha também nessas reapropriações do tecnológico, na utilização dessa tecnologia mais acessível, né, para qualquer cidadão comum, né, então as peças de eletrônica, enfim, recuperando objetos, e é interessante que no trabalho dela, tem um vídeo aqui que eu quero mostrar, acho que eu vou botar, e para otimizar aqui, só que eu acho, peraí, gente, desculpa, aqui é sempre, acho que eu vou ter que parar e compartilhar de novo, peraí. O trabalho da Manhães, aqui, não é... o trabalho da Manhães, então, ela, através de arduinos, não sei se vocês sabem o que é um arduino. Arduino é algo que foi utilizado, não sei se está obsoleto, gente, talvez esteja, mas assim, nessa época que era utilizado pelos artistas, é uma espécie de processador de fácil programação, que os artistas utilizavam bastante para operar essas máquinas. Bom, essa que vocês estão vendo é ela cria, então, como vocês estão vendo aqui, ó, esse vídeo, o vídeo são pequenas animações caseiras que ela faz ela mesma na casa dela, com objetos que estão na casa dela que tem um certo vínculo afetivo com ela, enfim, que ela gosta de alguma maneira. E esses vídeos, eles são usados como uma espécie, ela chama de cérebro da instalação, né? Então, aqui em cima da tela, que vocês estão vendo, tem uns captores, tem uns sensores de luz que vão medir a intensidade lumínica do vídeo e vão fazer com que vão mandar sinais para esses Arduino, esses processadores, que vão mexer outras tectanas aí da instalação, por exemplo, fazer encher essas bolsas de plástico, né? Então, aqui são ventoinhas de computador. O som é interessante também, vou botar. E o que está no meio, essas duas hastes com uma ponta vermelha, é um motor para abrir portão. Eu vou tirar o som aqui e vou continuar falando. Só porque, para otimizar aí a nossa apresentação. Duas coisas que eu quero ressaltar em relação ao trabalho da Mariana. Uma é aquela que eu falei anteriormente, citando Gilberto Simondon, sobre essa questão das máquinas, que duas partes continuam a trabalhar.
Eu vou citar uma questão muito prática do trabalho da Mariana, inclusive na entrevista com ela, ela fala sobre isso. Quando ela monta uma obra dessa, uma instalação dessa, é uma instalação que geralmente fica 1 mês, 2 meses numa instituição. E vocês estão vendo, né, essa série de ações, né, dentro da instalação, essas máquinas. Isso ela programa uma vez montada, né, quando ela monta a instalação, ela faz uma programação, só que isso não se mantém, não se mantém tal como ela programou, sempre há alterações, porque uma peça ou outra pode enferrujar, porque às vezes alterações de corrente elétrica então, fazem com que de repente uma peça se mova mais rápido que a outra, enfim, uma série de variações dentro do funcionamento das partes dessa instalação faz com que essa instalação esteja sempre um pouquinho diferente, né? E nunca ser exatamente aquilo que ela preveu. Então, essas próprias bolsas plásticas começam a encher, subir uma em cima da outra. Então, são essas, às vezes são pequenas alterações, às vezes é imperceptível para a gente que vai lá olhar e ver, mas para a artista é algo que ela tem que aceitar, né? Isso é interessante porque há uma tendência, né, de alguns, não só artistas, né, mas assim, uma tendência geral numa determinada faixa da nossa sociedade, de querer um controle absoluto sobre o funcionamento dos objetos, né? Então, aceitar essa falta de controle, aceitar um imprevisto, aceitar aquilo, né, somente dentro de criação artística, que o artista quer, né, ter o controle sobre o objeto final. Então, isso é algo que é, só que é interessante, né, mas que faz parte de um processo interno do próprio artista, né, ele aceitar que a coisa não querer aceitar usar essa aleatoriedade, né, e trabalhar com a máquina, né, trabalhar com esses objetos técnicos que ela está criando e modificando, né, e não querer que esse objeto técnico obedeça exatamente aquilo que ela está programando, né, mas saber que há interferências também vindas do lado do objeto, né. É estranho falar disso, até a gente pode chegar em concepções mais místicas, né, assim. Mas, enfim, a outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão da interatividade, que é uma questão importante dentro desses trabalhos de arte com tecnologia. Não sei se vocês já viram exposições com arte e tecnologia, mas chegou num ponto em que havia uma associação imediata entre arte, tecnologia e interatividade. Então, o público chegava na exposição, por exemplo, de um festival como o FAIL, não sei se você já ouviu falar, o Festival de São Paulo, que teve muita importância, inclusive na América Latina inteira, ele é conhecido, e as pessoas já procuravam um botão para apertar ou algum sensor para fazer aquela máquina interagir, né? Então, é isso, assim, né? As pessoas, a Mariana me relatou isso, né? As pessoas chegavam na instalação dela e ficavam achando que as máquinas que ela fazia se moviam por causa delas, por causa das pessoas, né? Então, uma pessoa chegava, via a máquina se movendo e começava a tentar descobrir o que ela fez para a máquina reagir assim. Olha só, né, como somos autocentrados, né, e ela falou que a gente conversou bastante sobre essa frustração, a frustração da não interatividade, né, nesse caso. Então, acho que é um ponto interessante também da gente pensar, né, que tipo de interatividade algum dos trabalhos artísticos com tecnologia promovem, né, se aquilo ali realmente é uma interatividade, se até que ponto a obra ou o artista permite
a participação, não só uma participação de apertar um botão, mas uma participação real do participante naquele trabalho, né? Essa é uma discussão que, inclusive, sai do âmbito da tecnologia, vai para a Eliot Sica, né, a Lígia Clark, enfim, é uma discussão enorme, mas é super interessante. Vou voltar a apresentar aqui. Eu vou pular aqui para esse outro capítulo, que fala sobre a desestabilização das imagens. Eu vou falar do trabalho de Odisseu Maués. Então, um trabalho que é um artista também que eu tenho bastante carinho, assim, o Odisseu, ele é um trabalho que vem da fotografia, né? Ele começa a trabalhar com essas câmeras pinhole, não sei se vocês já tiveram essa experiência da câmera pinhole, ele cria até esse tipo de câmera pinhole que é com filme, não é com negativo, não é com um papel fotográfico, mas a câmera pinhole é assim, representa a ontologia das máquinas fotográficas. É uma lata com um furo muito pequeno. Esse furo permite a passagem da luz. Dentro da lata se bota um papel fotossensível, no caso dele, aí é um negativo, né, um filme fotográfico. E aí você levanta, bota uma cobertura nesse furo, né? Levanta essa cobertura por alguns segundos, fecha e depois revela. Então não tem lente, não tem obturador, não tem nada, é super simples, né? E ele começa a trabalhar com isso, e chega a fazer esse trabalho aqui, que eu vou parar de novo para mostrar, gente. Mas é que vale a pena, esse daqui é muito lindo. E se chama Feito Poeira ao Vento. Peraí. Então, o que ele faz é o seguinte, ele constrói um círculo, ele faz todo o cálculo, e faz um monte dessas câmeras pinhole. E coloca as câmeras pinhole, né, nas posições que ele marca, né, para fazer um filme em 180, nessa ideia do stop motion, né, uma série de imagens estáticas linkadas para fazer um filme, né, para fazer um 360 do Mercado Ver o Peso lá em Belém. E o resultado é esse aqui. Eu vou tirar o som para poder ir comentando. O que ele diz, o que ele narra, está na entrevista também, como que ele mesmo sentiu que ele se tornou uma máquina. Porque no caso da pinhole, você não tem um visor, né? Hoje a gente está tão acostumado a tirar uma foto e olhar imediatamente o resultado dessa foto, né? Então ele tem um visor para ver o que ele está fotografando. Ele tirou quase 1000 fotos para fazer esse videozinho. E ia botando a câmera, levantando a tampinha do bloquinho, rodando o filme, mudando a câmera de lugar, pegando outra câmera e tal, e fazendo isso, assim, que ele falou, eu olhava o que estava na minha frente, porque não adiantava eu olhar, porque o tempo de preparo
né, fazia com que o que estava na minha frente já não ia estar mais no momento que a câmera capturasse isso. De modo que ele entrega esse controle também, né, que eu já falei, esse controle da captura da imagem a uma aleatoriedade, à sorte, né? Então, assim, essa perda de controle é algo que a gente pode, né, novamente falar em relação a esse trabalho. Outra coisa que é interessante é que esse desenvolvimento tecnológico em relação às imagens, né, é algo que também já foi muito mencionado, vários teóricos que falam que há essa estandarização de uma imagem cada vez com maior definição. Então, essa imagem clara, límpida, sem ruídos e com altíssima definição. Aliás, me lembrei até de uma coisa, assim, como na Rede Globo isso foi um problema quando começaram a filmar as novelas com câmera de alta definição, porque aparecia todas as rugas dos atores e das atrizes, ficaram em pânico, né? Mas, enfim, então a gente vê o Dirceu Maués e outros artistas, né, fazendo assim nesses processos também de utilização de uma talvez aí uma tecnologia já obsoleta, essa incorporação do erro, do ruído, né, daquilo que está sem foco. Então a gente vê aí nessas imagens aí que ele juntou para fazer esse filme do Ver-o-Peso, várias imagens que provavelmente seriam descartadas, né, numa edição tradicional de imagens. Espera aí, me perdi aqui nas minhas abas. Cadê vocês? Aqui, para a apresentação. Tá. Vou apresentar de novo os slides. Juliana, são 5:16. Tá? Você disse-me que tinha 1h30. Você ainda tem tempo para depois algumas perguntas? Sim, depois eu tenho tempo. Vou falar mais de 3 trabalhos, tá? Tá, obrigado. 4, talvez. Então, esse trabalho do Milton Marques também é interessante dentro dessa lógica de subversão das imagens. O Milton Marques, já falei dele, né, um artista de Brasília, e ele trabalha muito, ele vem no vídeo, né, ele fez parte de um coletivo chamado Corpos Informáticos durante bastante tempo, e ele começou a se cansar desse vídeo, dessa imagem que é pré-gravada e que é editada posteriormente, e começou a trabalhar com esse tipo de imagem que na verdade é uma espécie, nesse caso aí é um simulacro até, né, mas que é uma imagem feita no real, feita no momento presente. Ela não é pré-gravada, né? Então aqui a gente tem à esquerda uma máquina que ele monta assim com os recursos que ele tem à mão também, né? Uso de espelhos, lâmpadas caseiras, acho que tem um ventiladorzinho, enfim, para a questão de aquecimento, enfim, lentes e tal. E ele projeta no espaço escuro essa imagem que a gente está vendo aqui à direita. Que a imagem ficava aí, aqui aí não tem uma escala, mas essa imagem projetada tinha um tamanho assim de 2 metros, né? As pessoas entravam, entendiam aquilo ali como o quê? Como uma lua, né? Eu acho que todo mundo olha isso aqui e fala, é uma lua, uma imagem de uma lua cheia, e faz essa associação com uma imagem pré-gravada, né? E, enfim, para ele interessa essa questão tanto do aspecto mítico e político da lua, né? Político, pelo fato também dessa questão do espaço, da corrida espacial e tal. E na verdade, essa lua é um simulacro, né? Ou seja, o simulacro é isso que, na verdade, cria uma situação que quer se passar por verdadeira, né? Mas não é.
Na verdade, essa lua está sendo produzida ali na sala, né? Essa imagem não é da lua, e está sendo produzida naquele momento na sala, não tem nada gravado, enfim. Um outro aspecto que eu abordo no livro é a questão do som, né? Muitos desses artistas que trabalham com essas baixas tecnologias e com essas recuperações tecnológicas, esses desvios tecnológicos, eles têm uma inserção no som, ou trabalham exclusivamente com o som, né? Então, o que eles tomam da... Peraí, deixa eu aqui encontrar as minhas notas, para eu não me perder. O que eles tomam do som uma série de experiências que vem da estética do noise, das estéticas do sampling, da música concreta, da imprevisibilidade da música aleatória, das possibilidades de programação da música eletrônica. Não sei se tem gente aí que é mais do som, né, está aqui presente na aula, mas então que eles incorporam nas suas experimentações a repetição, a cacofonia, a dissonância, a aleatoriedade, a autogeração desses sons, né? Então, o Crivo, por exemplo, é um coletivo de Belo Horizonte também, não sei se vocês já ouviram falar, eles vêm da música, efetivamente, e começam a fazer instalações. Esse O Conta-Gotas é uma instalação porque eles antes tinham instalações que eram mais mecânicas, sabe? São muito interessantes também, são lindas, mas vai dar tempo de passar agora. O Conta-Gotas, eles já fazem eles compilam o som de gotas caindo em várias superfícies, eles montam essas estruturas, né, onde a água cai por essas pipetas, e quando ela cai nessas pipetas, há um sensor que emite um som pré-gravado, mas não um som pré-gravado aleatório, né, e recombinado. Né? A ideia, então, é gerar essa aleatoriedade, gerar essa confusão, assim, do que material essa gota está caindo, né? Onde essa gota está caindo, criar essa espécie de confusão, essa espécie de cacofonia de sentidos, né? E o outro, se eu pergunto, eu tenho que falar da Vanessa de Michelis, outro trabalho interessante também, de um artista carioca chamado Floriano Romano, é o Falante, que ele vai construir, então, de uma maneira bem rudimentar, uma mochila sonora que passa pelas ruas. Eu acho que no final eu vou passar esse videozinho para vocês. Passa pelas ruas soando frases que parecem um poema concreto. Eu já vou mostrar para vocês. Vou só falar aqui de um último trabalho, deixa eu ver qual... falar que vocês vão encontrar a Vanessa de Michelis, né? A Vanessa de Michelis é uma artista que está no livro. Vou só falar rapidamente o trabalho dela, mas vocês vão ter a oportunidade de conversar com ela de uma maneira muito mais profunda, né, sobre o trabalho. Mas a Vanessa de Michelis, então, ela é uma artista que ela trabalha desde uma frente ativista também. Ela, por exemplo, ela faz um tempo bom que eu não falo com ela, estou até curiosa em assistir esse encontro também. Ela oferece ateliês de eletrônica para mulheres, ela participa, então, de Belo Horizonte também, né? E esse trabalho é um trabalho que é bonito, eu nunca vi ele montado, na verdade, mas sempre tive curiosidade. Se chama fonossíntese. Ela coloca microfones apontados para o lado externo, né, no edifício, captando, então, os ruídos sonoros, né, que a gente pode chamar até de poluição sonora numa cidade grande, e
esses microfones estão ligados a uma série de softwares e de processadores que vão traduzir. Ela vai falar melhor disso daí, talvez ela traga, não sei, né? Mas é que eu não tenho um vídeo sobre desse resultado sonoro, né? Então a gente fica com essa curiosidade de saber como é que soava isso, né? Que termina traduzindo a partir de uma relação de ruído, escala e frequência, traduzindo isso daí num outro tipo de melodia, né? Como uma espécie de transformação da poluição sonora, ônibus e tal, em algo mais agradável para os sentidos, né? Através desse mundo assim, do sampleio, do noise, né? Tal. E então, agora para finalizar, vou só mostrar o trabalho esse vídeo do Romano, e aí eu abro para as perguntas. Peraí, cadê? Então, esse trabalho do Romano, esse vídeo em particular, ele fez naquele mercado de Fortaleza, não sei quem conhece Fortaleza, mercado de tesões, não lembro como é que se chama. Não preste atenção. 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 Preste atenção. Não preste atenção. Não preste atenção. Não preste atenção. Não preste atenção. Mercado Central, o Ítalo falou aqui. Isso aí. Bom, gente, é isso aí. Agora... Obrigado, Juliana, pela sua apresentação. Foi incrível, foi fascinante. E estou com uma série de questões assim para fazer a você, porque acho que iluminou a sua apresentação algumas questões relativamente ao seu trabalho e ao texto, novas. Mas, entretanto, e como eu tinha dito no início, eu gostava que os alunos da disciplina de graduação que estão aqui presentes fizessem tipo algumas questões à Juliana. Então, estou a ver aqui Breno, Albenise, Rebeca, Maurício. Podem colocar questões à Juliana. Ô, Rui, Diga. enquanto que os estudantes se organizam, eu posso fazer uma pergunta bem rapidinho? Pode. Com certeza, Cecília. Vai em frente. Oi, Juliana, que bom tê-la conosco aqui nessa UFPB virtual. Né? Muito obrigada, viu, por ter vindo e participado do nosso seminário. Eu queria, Ju, ter uma questão sobre interatividade, né, que
Eu me lembro que isso era uma pauta muito forte na época, ali em 2000, mais ou menos, inclusive no momento em que, em 2004, eu fui fazer o mestrado, sempre foi uma questão da arte, né? Como criar mecanismos de atrair o público, de interatividade. E você comentou um pouco sobre isso, né? Como essas máquinas, essas engenhocas, elas têm, né? Enfim, elementos de interatividade. E também pensando naquilo que você falou no início da sua fala, né? Sobre a questão do quem domina quem, né? Se é a máquina ou se é o homem, né? Como é que você vê essa questão hoje aí de interação, da interação nesse campo da tecnologia, mas poderia ser um pensamento mais ampliado aí. Como você vê essa questão? Se você teria algum tipo de algo que traz uma contribuição para pensar a interação nas artes visuais contemporâneas? Então, essa questão da interação, ela... Deixa eu ver por onde eu começo. O que eu acho que é bem problemático é algo que a gente chama, que pode ser chamado de interação, né, como eu disse, termina sendo apenas um apertar de um botão para a máquina reagir de uma determinada maneira, né, e termina que provoca uma sensação lúdica, o participante pode até se divertir, né, como às vezes acontece, mas não há uma transformação efetiva, nem do trabalho, né, o trabalho, ele reage, não sei, passando da luz verde à luz vermelha, vamos dizer assim, né, mas não há, mas quem continua no controle é o artista ou o programador, né, quem programou aquele trabalho, né, então não há essa abertura a modificação real do trabalho a partir da experiência, da ativação, né, pelo participante, né, que justamente a ideia é tirar o participante desse lugar de espectador e levá-lo a uma participação mais ativa, mais efetiva, né. Esses trabalhos, eles implicam numa discussão que é interessante. Eu falei que eu ia falar do Flusser, eu não terminei não falando, né? O William Flusser é um trabalho um filósofo que veio para o Brasil, né, radicado aqui no Brasil, e ele falou bastante, a teoria mais conhecida dele é o da caixa preta, né, que a partir de uma leitura dos aparelhos ópticos da máquina fotográfica, ele fala como é importante que nós, como usuários, a gente abra a caixa preta dos dispositivos técnicos, né, tecnológicos, e a gente possa atuar dentro deles, né. Então, pensando na interação, não só dentro de um espaço expositivo, dentro de uma sala de exposição, mas a interação mais ampliada com o objeto técnico e tecnológico, essa interação dependeria também desse nosso entendimento de como os aparelhos tecnológicos funcionam, essa abertura dessa caixa preta, né, e uma intervenção real. Então, quando a Vanessa de Michelis, quando ela promove esses ateliês, a Demologia também faz o mesmo, né? Muitos desses artistas, eles não atuam só dentro da sala de exposição, né? Eles também fazem esse trabalho que às vezes é um trabalho que tem a ver, inclusive, com modos de sustento, né? Oferecer uma oficina e tal, mas também como uma forma de ativismo estético-político. Então, sair do espaço da exposição e promover esses ateliês de eletrônica, que a gente chama de do it yourself, né, faça você mesmo, para justamente fazer com que aquele que poderia estar passivo frente a um aparelho ou a um trabalho comece a entender o seu funcionamento interno e possa atuar, né, desde
desde um lugar também de invenção, né? A ideia é sempre romper essa divisão entre o artista criador, né? Gênio, criador, gênio e detentor, né, do controle sobre a obra, e o espectador passivo que olha e que vê, né? Bom, a gente pode, enfim, é uma longa discussão, mas a ideia é romper com essa divisão e fazer com que, né, todos possam atuar e de uma... É até utópico um pouco isso, né? É uma distopia utópica, né? Para que todos possam um dia ter mais ingerência, né? Sobre as coisas ao seu redor. Só para fazer tipo, um comentário, a Juliana, relativamente à pergunta da Cecília, já cerca de 2000 existe um livro clássico do Lev Manovich que ele faz uma crítica bastante incisiva sobre a ideia da interação, porque aquilo que ele vai tipo, questionar é: existem outros objetos de entretenimento, como os videogames, e depois ele dedica boa parte do seu livro a falar de videogames, que em termos de interação são muito mais profundos do que a arte interativa que estava a ser tipo, desenvolvida. Então, tipo, a crítica dele, e depois também existem aspectos que acho críticos do ponto de vista do fenómeno, não é? O que é passivo e tipo interativo, não é? Porque a luz atinge os meus olhos, eu estou a criar um processo tipo cognitivo relativamente ao processo de apreciação da arte. Então, essa separação tipo dualista entre aquilo que é interatividade ou tipo a passividade, mesmo do ponto de vista fenomenológico, acho que para mim traz grandes questões e dúvidas, não é? Porque você é sempre tipo interativo com qualquer objeto de arte, digamos, não é? Acho que essa passividade, esse tipo de dualismo fez parte do esquema da indústria tipo cultural da arte tipo digital, porque acho que é um falso tipo de dualismo. Você é sempre interativo com qualquer objeto de arte, mesmo que você não interfira tipo, diretamente, não é? Mas agora vou ler... São os graus de abertura, né, da obra de arte, até assim, tem... Toda obra de arte, todo trabalho tem um grau de abertura, né? Com certeza. E acho que aquilo que você mencionou em termos de agência política, pronto, acho que você estava a falar em termos de agência, não é? Tanto da agência do artista como da agência tipo do participante, é algo, por exemplo, que aparece nos textos da Mion Cohen, onde ela fala dessa ideia da transformação, não só do artista, mas também tipo da pessoa, e essa questão da arte e colaboração é algo que deve ser pensado até do ponto de vista tipo pedagógico. Há um texto que eu posso passar depois aos participantes, estou-me a alongar demasiado, que é do Grant Castor, que ele faz assim um tipo um historial do que é que foi arte e colaboração nos últimos 10 e 15 anos. Ele faz uma crítica onde muitos artistas fazem essa abordagem da colaboração sobre uma pedagogia quase schilleriana, ou seja, eu vou só colaborar com as pessoas, ou seja, eu vou partilhar o meu processo artístico, mas não há essa tipo de transformação que a Juliana fala. Aquilo que eles pensam é, somente estando a participar e mostrando o meu trabalho artístico vai acontecer qualquer tipo de transformação. E às vezes não é bem o caso. Às vezes é preciso esses graus de abertura que a Juliana fala. Mas prontos. A Albanese faz uma pergunta. Oi, Juliana. Você poderia falar um pouco sobre o humor na obra Chuveiros Sonoros, do artista Floriano Romano? O humor estaria ligado à quebra da expectativa da sua funcionalidade ou então ao som dos cantores anónimos que ecoam dos chuveiros? Então, você realmente pegou num dos pontos. Acho que todo o trabalho do Romanos que eu conheço, né, sempre tem esse toque de humor para romper com o ordinário da vida comum, né? E a expectativa da funcionalidade, né? Eu acho que tem uma questão, uma ligação com o espaço público, né? Primeiramente, assim, são chuveiros que foram instalados num espaço público, então essa relação entre o íntimo, o público, né? Sobre o banheiro, geralmente é um lugar de intimidade, é isso, né? A gente, não vou falar todo mundo,
mas muitos não cantam em situações, né, de coletivas, mas podem cantar no banheiro, porque é o lugar da privacidade, né, representa isso. Então, levar o banheiro, levar o chuveiro para a rua significa também, né, tentar pensar nesse espaço público que se torna íntimo, íntimo que se torna público, né, ao mesmo tempo, romper com o humor. Então, essas formas usuais da gente utilizar o espaço urbano, a gente pensar as ações no espaço urbano, o que está proibido, o que está permitido, né, e permitir também um certo lugar do lúdico dentro da arte, né? Enfim, ele conta bastante como esse trabalho chegou a públicos que não eram públicos que estavam acostumados a entrar numa exposição, né? Já tem isso também, a chegar a novos públicos. Espero que eu tenha respondido. Albenize, a Juliana respondeu à sua pergunta? Enquanto ela responde, eu vou ler a pergunta do Maurício. Boa tarde, Juliana. No livro você cita a prática do ready-made de Duchamp. Eu queria saber qual é a principal diferença entre o ready-made, a apropriação de objetos não artísticos, e a prática da gambiarra tecnológica. Está na interatividade ou na funcionalidade do objeto artístico? Maurício, que pergunta complicada. Bom, então vamos lá. Diferença entre ready-made, apropriação de objetos não artísticos, e a prática da gambiarra tecnológica. Essa diferença estaria na interatividade ou na funcionalidade do objeto artístico? Bom, então, deixa eu tentar desenvolver isso daí. O ready-made do Duchamp, né, que imagino que vocês todos conheçam, né, quando ele pega um objeto que foi produzido numa esfera não artística, uma esfera industrial, né, e traz para dentro da esfera artística dizendo isso é um objeto de arte, né, ele transforma, então, essa noção do artista como criador para um artista como um seletor, né, assim, alguém que seleciona um objeto, faz um deslocamento do lugar de circulação desse objeto para um outro lugar de significado, né? Então, o ready-made, ele implica uma mudança semântica. É também um ato de humor, né? A gente está falando aqui de humor. O Duchamp era uma pessoa extremamente bem-humorada, gostava de jogos, né? Então, o ready-made também era uma provocação, né? Era uma provocação estética, era uma provocação ao mundo da arte, né? Ao mesmo tempo, acho que eu coloquei isso no livro, que essa apropriação de objetos extra-artísticos, né, ela aproxima a arte desse processo capitalista de produção, né? Ela é interessante porque nela você aproxima, então, né, o que antes era distinto, né, o ato de criar, de escolher, de produzir, de consumir, né? Então, deixa eu ver aqui de novo a pergunta, a apropriação de objetos não artísticos, né? E, na verdade, o ready-made inicia. O ready-made, então, foi essa proposta de Duchamp, que no início do século XX, né, que depois é ampliada e modificada, né, assim, atualizada, digamos assim, e num outro tipo de procedimento. O que acontece com a prática dessa gambiarra tecnológica
e muitas dessas apropriações de objetos não artísticos atuais, que diferencia do ready-made, é que o ready-made, ele tinha ou nenhuma ou pouquíssima intervenção, né? Então, era pegar um urinol e colocar o urinol ali, né? Essas práticas, essas gambiarras tecnológicas, elas implicam na modificação, eu falei da abertura da caixa preta, né? Nessa abertura da caixa preta, dos aparelhos, dessa função, da provocação do erro dentro do funcionamento desses objetos, né, ou da recuperação de objetos obsoletos, como eu citei o DVD, né, citei, não mostrei nenhum trabalho, mas no trabalho da Mariana Manhãs dá para ver bastante isso, né? Então, assim, não é um ready-made, né? É algo que sim, que vem de um lugar de fabricação industrial, né, de produção, de uma esfera não artística, mas aquilo ali é remontado, né? Ganha não só uma outra semântica, né? Um outro significado, outro campo de significações, né? Porque não é só um significado, né? Eu acredito que a arte sempre tenha vários significados, outros campos de significação, mas também é rearmado, né? São junções, né, de vários objetos. Espero ter respondido também, Maurício. Maurício, deixei uma mensagem à Juliana depois. Você tem tempo para ler mais algumas perguntas, mais 2 perguntas? A Juliana tem? Então pronto, então vou ler aqui do Daniel da Hora. Ok, ele diz assim, vou mandar a minha questão por aqui para a Juliana. Uma vez que a obsolescência é a condição daquilo que deixa de ser útil, e o entendimento do consumidor mediano sobre a arte contemporânea passa por esta dificuldade dela se enquadrar no sentido de utilidade / usufruto, como um quadro, uma escultura, etc., gostaria que você comentasse sobre o que Virílio sugere sobre desestruturar as imagens técnicas ou hackeá-las a fim de que seja um campo mais evidente não para o artista, já o é, mas para o público e sua fruição da arte tecnológica. Ficou claro, Juliana? Ou quer que o Daniel explique melhor? Eu vou tentar, Daniel. Eu nem comentei sobre o Paul Virílio. Porque no livro, eu acho que eu coloquei isso no livro, né? Eu não sei, às vezes eu coloquei no livro, eu só no tese de doutorado, né? Não, você mencionou Paul Virílio no livro, sim, Juliana. Mencionei, tá. Menciona. Eu falei, então, das máquinas de visão, né? Que é uma ideia dele, né? Que ele diz, então, que a partir da Primeira Guerra Mundial, há um predomínio da visualização maquínica em relação à visão humana, né? Que a visão maquínica como um instrumento de olhar óptico, um instrumento óptico, ele ganha da visão humana por uma série de características, inclusive de poder se aproximar mais de um objeto, né? O zoom, a definição, né? Você vê que eu falei da questão das novelas, a questão da filmagem em alta definição, ela consegue captar coisas que a gente, olhando para uma pessoa, a gente não vê, porque o nosso olho não tem essa capacidade de alta definição como uma câmera, como as câmeras atuais têm. Eu vou falando e vou lembrando de uma série de coisas, vou tentar concentrar. Mas
é interessante, por exemplo, hoje em dia, e acho que ilustra bem essa questão da máquina de visão, né, do Paul Virilio, como muitas vezes a gente chega num lugar, a gente está viajando, chega num lugar turístico, a primeira coisa que a gente faz, em vez de olhar a paisagem, é tirar uma foto, né? Então, a nosso primeiro contato com essa paisagem não é através do nosso olhar, da nossa percepção, é através do visor de um celular que funciona como uma máquina fotográfica, né? Então, nessa crítica dele, vai falar que as máquinas de visão, elas instauram um modelo de percepção, né, que vai criar estándares, né, muitos deles ligados a questões de construções matemáticas, de medição, de possibilidade de medição e tal, né. Então, que o mundo, na verdade, ele é apreciado como uma imagem, né, dentro de molduras, dentro dessa forma de construção. Aí a gente pode seguir aí falando sobre perspectiva e tal, né, mas aí já é uma outra coisa. Deixa eu ver aqui de novo, então, essa é a ideia do Virilio. Eles estudaram as técnicas, hackeadas a fim que seja um campo mais evidente no para o artista, mas para o público sua fruição estética. Eu consigo fazer esse link bastante com o trabalho do Dirceu Maués que eu apresentei, né? O Virilio fala, então, né, que é preciso desestruturar a imagem técnica como uma forma, tarefa para a crítica da técnica associada à arte, né? Então, que a arte ela tem essa função de desestruturar essa imagem, né? E eu vejo, assim, como um exemplo, né? Porque eu trouxe aqui nessa apresentação, mas o Carlos de Dirceu atua muito nesse sentido, né? Nessa desestruturação, por justamente incorporar por sair dessa homogeneidade da imagem, assim, de criação, de representação através de imagem, né? Sair de estándar de alta definição, né? O Dirceu tem outros trabalhos também que vão... como é que se chama o outro trabalho dele? Eu tinha aqui, mas acabou que eu não mostrei. Se chama Inversões na Paisagem, né? Que também realmente desestabiliza essa forma da fotografia de fixar uma imagem, né? Então, a imagem ela continua em constante movimento, ela não é fixada no papel fotográfico, né? Enfim, numa tela, né? Então, ela é interessante. Depois eu dei uma bugada que aqui não dá para falar tanto sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu possa agregar para responder essa pergunta. Isso, assim, né? Tipo, o próprio trabalho do Milton Marques, né? Que eu falei desse simulacro. E também é uma imagem que se revela como uma construção, como uma ilusão, né? Como uma ilusão manifesta, né? Como se que você entra ali, você acha que aquela imagem é real, talvez uma pessoa entra e sai achando que a imagem é real, mas o espectador atento vê que aquilo ali é criado ali, então há esse mecanismo de dissociação, né, entre o que ele vê, o que ele acha que é real, o que a máquina produz, né, e esse trabalho de associação que a gente faz o tempo inteiro, né, de ver uma imagem e de associar com algo que é real, que aconteceu de verdade, enfim, né. Então, desestrutura um pouquinho esse estándar, né, de produção de imagens de uma máquina de visão. Um dia ficou muito confuso. Perfeito. Acho que para mim ficou claro, mas quem fez a pergunta, tipo, Daniel, você deixa aqui o seu comentário, a Juliana também.
Para depois, se a gente do Eliel, tiver né? tempo. Agora, a última é do Eliel, que eu vou ler só para o pessoal, acho toda, pronto, vou agora fazer esse insight performance que tenho feito, agora vou manter um tipo coerente, que é ler a pergunta. Um dos ensaios que servem de fundamentação epistemológica para a atual necessidade de interação de usuário e tecnologia é o texto de Donna Haraway e as análises da antropologia do cyborg, que analisa os corpos contemporâneos como corpos acopláveis às tecnologias. Em algum momento da pesquisa, a Juliana lançou mão desses conceitos ou se interessou por eles? Uhum. Então, a Donna Haraway é uma teórica que eu sigo estudando, né? Ela, acho que não está presente no livro, mas ela está presente na tese de doutorado. E eu não apenas a teoria do Borg, né? Mas eu gosto bastante do que a Donna Haraway, porque na minha tese de doutorado eu falo bastante sobre, eu não falei aqui, né? Mas eu falo bastante sobre as ficções cyberpunks, também como esse lugar de uma distopia, né? Então, eu acho muito interessante como a Donna Haraway pensa o lugar da ficção, né? Ela vai dizer que a ficção, em especial a ficção científica, é terrafundante, ou seja, ela cria mundos, né? Uma ficção, ela tem esse lugar de poder criar imaginários possíveis. Além disso, ela também fala bastante sobre esse lugar da natureza em contraposição do orgânico, do inorgânico, da natureza em contraposição à cultura. Ela vai falar que a natureza também é uma construção, né? Então, são coisas também que eu utilizo, assim, que na tese é um ponto também de partida de reflexão para pensar como é que a gente faz essa divisão, né, entre o orgânico e o inorgânico, entre o tecnológico e o humano, né, e como essa divisão começa a ser confundida, né? Os limites deixam de ser claros, inclusive a ideia do ciborgue. Né? Então, o ciborgue, esse ser que é humano e máquina acoplados, né? Qual o potencial disso, né? O potencial político, o potencial estético, né? Enfim, isso está presente nessa, acho que no livro não, mas está presente no doutorado, e é uma coisa que segue me interessando, né? Inclusive as questões feministas, hoje é dia 8 de março, né? As questões feministas que ela traz essa ideia da antropologia do ciborgue, né? Que é uma teoria tecnofeminista, né, onde justamente através do ciborgue, esse ser que não tem uma ontologia, né, que não tem que não precisa ser uma coisa específica, né, aí é uma possibilidade de reinvenção de gêneros, né, de relações de gêneros, ou inclusive a abolição dessas divisões de gênero. Obrigado, Juliana. São 6, acho que já não há mais tempo para mais perguntas. Eu queria agradecer muito Mas a sua... agradeço as perguntas, elas fizeram me Não, surpreender. elas foram ótimas. Eu queria... Foram ótimas, gente. Eu queria também pedir desculpa se eu... Porque isto para mim é novo agora, este processo virtual. Eu queria pedir desculpa em antemão se falhei em termos de educação virtual, tipo Juliana, se eu errei em termos de etiqueta virtual, peço desculpa, mas foi mais pelo entusiasmo das ideias que vieram da sua tipo apresentação em relação com o seu livro. E acho que uma das coisas que eu não tive tempo de perguntar, mas fica talvez para uma conversa de e-mail, é que surge nos trabalhos que você apresentou uma quebra de linearidade temporal que você escreve no seu texto mais recente, que é tipo um questionamento da modernidade, do progresso científico.
que estes artistas estão, de certa forma, a usar o passado no presente para remeter questões sobre um futuro possível. Então, existe uma circularidade que é bastante interessante e bonita. Então, agradeço imenso a sua participação. Queria só para aproveitar para reforçar, para deixar algumas notas, que é a apresentação da Luciara, dia 10, e também, espera aí, que eu recebi também uma mensagem da Sabrina, para ver se eu não me esqueço, tem uma aula tipo inaugural amanhã, que é com o professor Igor Simões, que é Histórias Insumissas da Arte Brasileira. Vai acontecer entre as 10 e as 12, tá? Então tem a apresentação da manhã, dia 9 de março, e depois dia 10, às 4, com a professora Luciara, tá? Muito obrigado, Tia Juliana, de novo, pelo teu tempo, e muito obrigado aos participantes. Cília, se queres dizer alguma coisa? Não, eu só queria agradecer, Ju, por ter participado, né? 2 encontros virtuais, espero que tenhamos encontros presenciais, né? E também registrar a presença aqui do professor Daniel da Hora, que é o novíssimo professor do nosso departamento, que os alunos ainda não conheceram, eu também ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, né? Só nos falamos por e-mail, e ele vai ser nosso professor de gravura, de modo geral. Obrigada. E agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Tá. Obrigado, gente. Tá? Obrigado, Helena, mais uma vez. Obrigada também, gente. Agradecer o convite. E espero que a gente se encontre novamente. Sim, espero que sim. Então vá. Tchau, tchau, gente.